Somos filhos da eternidade, perdidos nas trevas dos anos-luz, orbitando, orbitando, na terra de Nhures, no oceano vazio, fragmentos, estrelas à deriva, nascidos de outrem, perdidos entre a poeira das estrelas, nascidos da escuridão, alinhados pelas lantejoulas do infinito, profetizamos o começo. Para além do tempo que corre em todas as direções, Alfa, Centauro, Andrómeda, Vega, Polar. The Torah codes typically look like this one, which was discovered by Professor Rips, almost like a crossword puzzle that is commonly called a table. The size of a table and the configuration of the words in it is determined by the keywords inside. The axis keyword, which can sometimes even be a phrase, becomes the topic that all other words in the table relate to. The keywords are entered in Hebrew on a computer running Torah code search software. The computer searches the 304,805 letters in the Torah and looks for these words by using a method called equidistant letter sequencing. It's a skip code, and the computer can display how many times each entered word appears in the Torah, or not. Words that appear with very small skips, less than 10 characters, are often considered more than mere chance. The final results are often stunning and unexplainable. And this was prior to the big Hamas war that happened in 2014, where these... Olá, pessoal, sejam bem-vindos à playlist O Estranho aqui do canal Paixão Analyticon. Hoje temos um episódio novo aqui da série Extraterrestre, o contato extraterrestre luso-brasileiro que nós gravamos aí com o Pedro Barbosa e o Luiz Carlos Petri anteriormente, deságua aqui com mais um convidado, que é o Miguel Quaresma Brandão. Nós estamos aqui com os códigos da Torá e o fenômeno extraterrestre. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. O Pedro Barbosa, ele é exossemioticista, ele já se apresentou bastante nos vídeos anteriores do Contato Extraterrestre Luso-Brasileiro, que vocês podem acompanhar. Mas para quem quer especificamente entender o que são os códigos da Torá, hoje o Dr. Miguel vai fazer uma explanação sobre isso, sobre a relação matemática que esses códigos têm, o que eles representam aí para a humanidade. Depois a gente vai iniciar uma conversa com o Pedro e o Luiz. Então, o Dr. Miguel Quaresma Brandão é sociólogo, a sua formação acadêmica é científica nas áreas de sociologia, economia e gestão das finanças, que foi realizada em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa e no ISCTE, e na Universidade do Porto. Ele tem origens familiares cripto-judaicas e cristãs novas, estando ligado de modo direto há cerca de 18 anos e meio ao povo judeu ortodoxo de Haredi, a terra de Israel, e ao movimento ortodoxo racídico do Rabad, com 9 anos de prática religiosa diária da ortodoxia do judaísmo. Então, ele também faz parte da equipe de investigação dos códigos da Torá, protagonizada pelo professor Eliyahu Rips, que estuda e acompanha de modo permanente o fenômeno dos códigos desde 2004 e possui e utiliza os principais programas informáticos desses especialistas. O Dr. Miguel Quaresma Brandão participou do filme Torah Codes and to Darkness, da Pinlight, realizado por Richard Shaw, bem como em outros documentários. Bom, então, colocando um pouco de lenha na fogueira aí, já para aquecer o nosso debate, né? Eu mesmo gostaria de retomar que aqui se trata de um canal de psicanálise, porém nós temos um espírito científico, e como espírito científico nós precisamos sempre questionar os saberes instituídos para a gente poder ir além,
Então, essa playlist O Estranho, ela tem o objetivo da gente explorar os limites até do que se entende, né, como sendo o mundo, o ser humano. Então, a gente pode eventualmente ultrapassar limites, de forma que possa se considerar que a nossa conversa já não seja mais uma conversa que esteja sob o domínio da psicanálise, tá, pessoal? Quer dizer, é uma conversa psicanalítica porque são pessoas falando sobre fenômenos, sobre experiências de vida, sobre coisas que estudam, então tudo que diz respeito ao ser humano interessa a psicanálise, porém, existe um limite para aquilo que é propriamente do campo psicanalítico, tá? Então, nós estamos numa região aí de interface, o nosso objetivo não é fechar nada. Pelo contrário, não é estabelecer nenhuma fronteira, é tentar romper fronteiras e fazer aqui, pensar um pouco alto, né, acerca de coisas novas ou coisas diferentes que a gente se depara por aí. Bom, os códigos da Bíblia, ou os códigos da Torá, que seria equivalente ao Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia judaica, né, são livros que começaram a aparecer, os livros sobre os códigos da Torá, já em meados dos anos 90, pelo menos aqui no Brasil, eu era adolescente, eu me lembro que eu não queria estudar na escola, não ia mal nas matérias, mas eu estava preocupado com os códigos da Bíblia, porque supostamente os códigos da Bíblia, no caso a Bíblia hebraica, a Torá em especial, porque são códigos que aparecem na Bíblia em hebraico, não é em qualquer Bíblia, então é na Bíblia hebraica, quando ela está escrita em hebraico, que supostamente iriam prever o futuro, ou seja, acontecimentos que estariam encriptados de alguma forma, de uma forma matemática, né, no Pentateuco hebraico, que data aí de mais de 3.000 anos, acontecimentos recentes do mundo estariam encriptados, previstos matematicamente na Bíblia hebraica. Então, quando esses livros começaram a vir à tona, por conta das pesquisas do matemático israelense Eliyahu Rips, que o Dr. Miguel está ligado, todo mundo falou, bom, é a prova científica da existência de Jeová, né? Seria a única prova científica da existência de Jeová, porque Jeová estaria fora do tempo e do espaço, então ele estaria vendo o passado, o presente e o futuro, e toda a estrutura do cosmos estaria prevista matematicamente nesse Pentateuco, que seria aquilo que Jeová deu ao povo judeu, como contendo a estrutura do cosmos. Se vocês perguntarem para qualquer rabino, eles vão dizer que se você alterar uma letra da Torá, todo o universo colapsa. Por quê? Porque aquilo é como se fosse a estrutura do átomo. O mundo, o cosmos, a nossa realidade estaria estruturada, segundo os rabinos, na Torá. Tá? Então, eu sou judeu, no caso, eu, na época, fiquei encantado com toda essa perspectiva e guardei isso no bolso, embora até hoje eu encontro um rabino, eventualmente pergunto sobre isso, e o rabino diz, eu não preciso do código da Torá, porque eu tenho fé, né? E o código da Torá é uma racionalização matemática para provar que Deus existe, eu sinto que Deus existe, eu não preciso disso. Embora, precisando ou não, os códigos estão aí e eles têm, segundo o Dr. Miguel e vários matemáticos importantes, comprovação científica de que não é aleatório, né, essas previsões do futuro, que no caso diz respeito ao nosso presente. Então, vocês veem que depois de 25, 30 anos, nós estamos aqui reunidos com o Pedro Barbosa, né, e vem à tona a existência, a descoberta de um código na Torá que entrelaça a experiência extraterrestre do Pedro, né, com o nome dele, né, com um ser, né, que o Pedro se relacionou, que ele falou nos outros episódios do Contato Extraterrestre Luso-Brasileiro, esse cruzamento do nome do Pedro com esse ser extraterrestre foi encontrado pelo Dr. Miguel, e ele vai nos mostrar hoje o que são os códigos da Torá,
em que eles se baseiam, por que não seria aleatório, né? E a incidência matemática, a probabilidade do entrecruzamento do nome do Pedro com o nome desse ser, que é a Denis, né? Ser aleatória. Ele vai mostrar para a gente isso. Então, espero ter, de alguma maneira, introduzido a questão de como isso se conecta comigo e como isso se conecta com o canal. Não estamos aqui em defesa de uma posição de fé ou de apresentar uma verdade acabada, mas apenas no sentido de explorar um campo polêmico, um campo de um saber que muita gente vê validade, outros simplesmente descartam veementemente, mas que a gente precisa sempre manter o espírito aberto de pensar coisas novas. Então, novamente, seja bem-vindo aí, Dr. Miguel, Pedro, Luiz, e eu passo agora a palavra para o Dr. Miguel, que pode aí nos situar um pouco brevemente sobre esse achado dele, né? E a gente vai conversando espontaneamente, né? O Pedro e o Luiz têm perguntas. Muito obrigado, boa noite a todos e muito obrigado por me terem convidado para fazer aqui uma abordagem geral sobre o fenómeno dos códigos da Torá, que é um fenómeno que eu investigo desde o ano 2004, ou seja, há cerca de 18 anos e meio, com a equipa de topo dos códigos da Torá. Como bem referir, é protagonizada sobretudo pelo professor Eliyahu Rips, que é judeu ortodoxo e catedrático da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde leciona no Departamento de Matemática e no Instituto Einstein de Matemática, e que é, como é reconhecido unanimemente, um dos grandes matemáticos da contemporaneidade. O Dr. Daniel referiu bem que foi sobretudo na década de 90 que os códigos da Torá, com o nome O Código da Bíblia, começou a ser mais conhecido, sobretudo devido a um livro que tem muita qualidade, o primeiro livro do jornalista norte-americano Michael Drosnin, de 1997, que foi um best-seller, portanto foi um livro que vendeu pelo mundo todo, onde ele descreve precisamente o encontro que teve com o professor Eliyahu Rips e o espanto dele ao verificar, através do programa do professor Eliyahu Rips, no caso, em conjunto com o programador dele, o Dr. Alexander Rothenberg, que tenho a honra de conhecer também, em que se demonstra que, de facto, os 5 primeiros livros da Bíblia, em hebraico, portanto, o fundamento da emuná, da fé judaica, é a Torá escrita, portanto, nós judeus e noaíta observantes, chamamos aos 5 primeiros livros da Bíblia Torá escrita, porque a Torá não é só a Torá escrita, mas também a Torá oral, portanto, a Torá oral refere aos 2 Talmud, aos Midrashim e aos Agadot, que é inseparável da Torá escrita, mas a Torá escrita é o fundamento da emuná, da fé judaica. E, portanto, a Torá escrita consiste em 304.805 letras hebraicas, constitui o rolo da Torá, que se encontra em qualquer arca sagrada de qualquer sinagoga ortodoxa de qualquer parte do mundo. Portanto, o jornalista Michael Drosnin, nesse livro de 97, fez um trabalho extraordinário, porque ele descreve os encontros que teve com o professor Eliyahu Rips e descreve um dos códigos mais mediáticos, mais conhecidos, que é o código de Isaac Rabin, do assassinato de Isaac Rabin. Na altura, como sabe, tinha uma função de governo em Israel. E, portanto, os códigos, em termos, para descrever em termos muito gerais, em que é que consistem os códigos? Os códigos são letras, sequência de letras equidistantes que aparecem na Torá, ou seja, tudo aquilo que existe, todos os fenómenos físicos, todos os fenómenos naturais, todos os fenómenos humanos, os eventos, encontram-se codificados na Bíblia. O programa do professor Eliyahu Rips, que é o programa pioneiro, com o auxílio do programador Dr. Alexander Rothenberg, identifica
através da pesquisa do texto da Torá, normalmente uma palavra principal que é a matriz, e depois o computador vai procurando nas letras hebraicas palavras que estão relacionadas, ou seja, há uma palavra principal que se refere a um fenómeno identificado e depois o computador vai encontrando outras palavras que estão relacionadas com essa matriz principal. Portanto, só o facto de tudo aquilo que existe, o Daniel, o Luís, o Pedro, o Miguel, estar na Torá, num texto que tem 3.335 anos, é um facto absolutamente extraordinário. Não há nenhum texto humano que tenha as características de nós todos, e ainda por cima um texto que nunca foi modificado e que tem 3.335 anos. Portanto, só há duas hipóteses. Ou esse texto, como é a minha posição e de grande parte dos judeus ortodoxos e noaítas, ou esse texto tem origem num Criador absoluto e infinito, que está para além ou aquém do espaço e do tempo, é ele próprio Criador do tempo e do espaço, ou tem origem numa civilização extraterrestre altamente avançada. Só há essas duas hipóteses. Como é que alguém, há 3.335 anos atrás, podia saber da existência do Miguel, do Daniel, do Luís e do Pedro? Portanto, foi demonstrado por vários estudos, e há um célebre estudo, é um dos primeiros estudos numa revista de muito prestígio, dirigida pelo professor Robert Cass, que é um matemático e uma pessoa ligada à estatística, um académico. Foi publicado um estudo do professor Eliyahu Rips, salvo erro, em 1994, onde eles identificam uma série de nomes de rabis muito importantes, portanto, rabis ortodoxos do povo judeu de Israel, onde eles demonstram no primeiro livro, no Bereshit, a existência desses rabinos e depois das cidades onde eles nasceram. Portanto, como é que alguém podia saber, nenhum humano conseguia saber há 3.335 anos atrás a existência de pessoas do presente, ou de fenómenos que acontecem, por exemplo, a queda os atentados de 11 de setembro, portanto, qualquer fenómeno, imensos exemplos, desde o assassinato da Lady Diana, o afundamento do Titanic, portanto, tudo aquilo que existe encontra-se na Torá, mencionado em termos de letras, ou seja, a Torá obviamente que não dá os fenómenos em bruto materiais, portanto, apresenta em termos de sequências de letras equidistantes a menção dos fenómenos materiais que existem. Eu próprio consegui, através dos programas de computador que tenho 3, tenho o do professor Eliyahu Rips originário, que é o Soft Torah 2000, que é o utilizado por ele e pela equipa de investigadores ao qual eu estou muito ligado. Destaco também o professor Robert Aralik, que é catedrático da Universidade de Cidade de Nova Iorque, o meu amigo Rabbi Glazerson, que é um dos principais divulgadores dos códigos, tem um canal, é um Rabbi já com uma bela idade e que diariamente, ele manda-me diariamente nos dias comuns, não no Shabbat, obviamente, mas continuamente fenómenos que estão a acontecer. Os mais diversos fenómenos que se possa imaginar. E eu próprio, através, como dizia, tenho o programa Soft Torah de 2000, mas tenho os 2 melhores do mercado, que é o Code Finder de um programador australiano, que é o Kevin Acres, que tem uma empresa chamada Research Systems, e o outro programa que também é bastante bom, de Israel, da Computronic, que é o Keys to the Bible.
E, portanto, eu próprio, no outro dia, eu sou natural aqui do município da área metropolitana do Porto, eu resido no Porto, mas parte da minha família é de Arouca, portanto, que é o município da área metropolitana do Porto. Eu, ainda no outro dia, estive a fazer uma pesquisa, o rio, um dos rios que nasce desse município de Arouca, que é aqui a cerca de 35 km do Porto, é o Rio Arda. E eu fiz uma pesquisa e coloquei Rio Arda, e o computador, há uma transliteração do português para o hebraico, portanto o hebraico é uma espécie de língua quântica que subsume tudo aquilo que existe, e o computador identifica Rio Arda. E depois coloca Arouca, ou seja, o meu município natal, e aparece Arouca relacionada com o Rio Arda. E como está relacionado também com o Rio Douro, porque isto é um exemplo assim trivial comum para referir, porque aquilo que eu pretendo dizer é que não só apenas os acontecimentos mais mediáticos existem, mas também tudo aquilo que existe. E depois coloquei Rio Douro, e o Rio Douro está associado a Rio Arda, porque o Rio Arda desagua no Rio Douro, que é o rio que desagua por sua vez aqui no Porto, e a Arouca. Ou seja, como é que um texto com 3.335 anos tem essa menção? Portanto, é de facto impressionante e relaciona-se com o sentido originário do criacionismo hebraico. Ou seja, o Rabis falou do Rabis, sempre tiveram aquela noção que a Torá escrita é o blueprint de tudo aquilo que existe. Ou seja, a Torá, as letras da Torá, que são a expressão do saber absoluto de Hashem, ou seja, o Criador dos céus e da terra, o saber gera a energia, e a energia, por sua vez, forma a matéria. Ou seja, é um Criador que está para além ou aquém do espaço e do tempo. Ele próprio é o Criador do espaço e do tempo. É o eterno, é aquele que foi, que é e que será. Eu não posso dizer aquela palavra, é Hashem. Portanto, dei esse exemplo do Rio Arda porque é um exemplo comum, porque normalmente só se identificam fenómenos mais conhecidos, mas não, tudo aquilo que existe, o Daniel, o Luís, o Pedro, e no caso falou de uma pesquisa que eu fiz relativamente ao contacto ufológico do professor Pedro Barbosa, que é um amigo meu já há uns bons anos. Nós mantemos um diálogo científico permanente e entusiasta. O professor Pedro Barbosa tem ainda menos tempo que eu, mas conseguimos manter um diálogo permanente. E de facto, eu no outro dia estava com o meu novo programa Codefiner 74 bits, tinha o 32 bits, entretanto adquiri o 64 bits, e fiz uma pesquisa relativamente ao professor Pedro Barbosa e ao contacto ufológico dele, que é personificado sobretudo por um ser antariano que está materializado em forma humana, chamado Adeni, que é um belo ser, aliás. Tive a oportunidade também de ver as fotografias. E de facto é impressionante. Portanto, uma das tábuas dos códigos mais significativas, que o Codefiner diz, apesar de ser simples, ou seja, são unicamente duas palavras, que é o sobrenome Barbosa e o nome Adeni. E está codificado no Gênesis. E é uma tábua muitíssimo significativa, muito mais que outra que eu também realizei há uns tempos, que era o enviado de Elohim, muito mais. Essa tábua Barbosa e Adeni é muitíssimo significativa, e depois corrobora também a estrutura dos códigos, ou seja, os nomes estão relacionados com o background, com o texto da Torá, com o assunto que está por detrás. Portanto, é absolutamente impressionante. Portanto, eu fiz essa pesquisa e coloquei Barbosa, e no livro do Bereshit, do Gênesis, aparece o sobrenome Barbosa 11 vezes. Só isso é extraordinário, e o professor Luís Carlos Petri falou da questão dos números, porque 11 é o número fundamental. Eu conheço a obra do professor Pedro Barbosa e o contacto ufológico dele.
11 é precisamente um número fundamental para os antarianos, e que tem a ver o 11-11, esses padrões numerológicos. Portanto, o nome Barbosa aparece no Bereshit 11 vezes. E depois aparece associado logo a Adeni. E o Conde Finder diz que ambas as palavras são significativas e estão numa ligação íntima. Ou seja, aquilo que os códigos da Torá estão a demonstrar é uma situação material, mas estão a demonstrar através da sequência de letras equidistantes. E depois, o que é muito mais extraordinário ainda, o assunto está relacionado com a construção da Arca de Noé e está relacionado com a salvação das espécies, como sabem, a história do dilúvio e a reposição das espécies. Com a construção da Arca, toda aquela história que aparece no Bereshit, com o resgate das espécies, a salvação das espécies e a reposição das espécies. E por sua vez, ainda mais extraordinária, é uma parte onde aparece aquela história da Torre de Babel, em que as línguas são confundidas, e em que há uma menção prévia nessa parte, que havia uma única língua. Portanto, os rabis defendem, e isto não é uma tese, que as línguas derivam de um proto-hebraico. Existem dois linguistas fundamentais que demonstram isso, que, no caso, dois amigos meus, que é o professor Isaac Moses, que tem uma obra extraordinária, onde ele demonstra, ele infelizmente está com um problema de saúde, mas ele tem uma série de obras interessantíssimas, onde ele demonstra que todas as línguas humanas têm partículas fonéticas, morfológicas e sintáticas de um proto-hebraico. Isso é muito claro no português. Muito claro. Portanto, o português tem uma componente latina, que não é tão forte como se pensava, mas depois tem a componente hebraica, como sabe, é muito mais antiga. O latim é um bebé, se o compararmos com o hebraico. Eu estou a falar da questão da linguagem precisamente porque todo o sentido do criacionismo hebraico está relacionado com a linguagem, ou seja, a Torá, as letras da Torá, são o blueprint, a combinação infinita de tudo aquilo que existe. Está intrinsecamente relacionado com a linguagem. E depois, nessa parte, aparece a menção que toda da matriz Barbosa com a Adeni, a Terra tinha uma única língua. Hashem, quando falou com Adão, o primeiro homem, o primeiro ser humano com Neshama, falou em hebraico, nesse proto-hebraico. Portanto, isso é de facto um indicador forte, e depois o professor Luís Carlos Petri e o professor Pedro Barbosa podem abordar essa questão de forma mais detalhada. Isso está intrinsecamente relacionado à questão da arca e das espécies com a obra como é que se pronuncia? Alep Sator. Do professor Pedro Barbosa, e o professor Luís Carlos Petri também está envolvido nesse assunto. Ou seja, a ideia, porque também há especulações, há teses que dizem que a Arca, no fundo, era uma nave espacial e que as espécies, aquilo era uma espécie de depositório, de bank em inglês, de ADN das espécies, que não era uma arca real material. Para além disso, portanto, há de facto uma ligação de intimidade de Barbosa com a Adeni, e depois o nome da Adeni, que me causou ainda mais espanto, aparece na descrição do Val de Siddim, que é o atual Mar Morto. Portanto, é uma coisa muito intrigante. Porquê? Porque o segundo livro do jornalista norte-americano Michael Drosnin, e ele é um dos que defende que, na realidade, a Torá tem uma origem numa civilização alienígena avançada e não num criador absoluto. Não é essa a minha posição. A minha posição e a posição de várias pessoas da fé judaica
é que a Torá, como é óbvio, tem origem num Criador absoluto dos céus e da terra, mas ela pode ter sido mediada à entrega ao povo judeu através de Moshe Rabbeinu, pode ter sido mediada através de uma civilização alienígena altamente avançada. Nunca o judaísmo, nunca, nem a Torá, diz que o ser humano é o centro do universo, nem que não existem espécies alienígenas. Isso fica bem claro. Portanto, mas voltando à questão da ADNI e da questão extraterrestre. Portanto, o Michael Drosnin defende, para ele, não é a posição dos rabinos nem do judaísmo, mas para ele a Torá tem origem numa civilização alienígena altamente avançada. E ele admite a existência de um criador, e ele era ateu, mas depois ficou um bocado surpreendido por a questão do código da Bíblia, mas ele põe essa hipótese, e os judeus têm o hábito também, o doutor Daniel no início, os judeus não são dogmáticos, têm uma atitude científica e com capacidade daí os prémios Nobel, portanto são pessoas de forte objetividade e de forte capacidade em termos de conhecimento científico nos vários ramos das ciências. E os judeus sempre puseram essa hipótese. Pronto, isto pode ter, será que isto tem origem extraterrestre? Portanto, o Michael Drosnin, no segundo livro dele, que é The Bible Code 2, The Countdown, ele começou a fazer, continuou com a pesquisa e lembrou-se, se nós tivéssemos a chave mestra para descodificar isto tudo totalmente, ou seja, porque os programas, ainda que sejam avançados, não conseguem ainda uma panorâmica geral. Se nós tivéssemos uma chave mestra, uma code key, nós podíamos ter acesso a toda esta infinidade que está aqui condensada. O criacionismo hebraico, para me repetir, está relacionado com a linguagem e com o texto. Portanto, a língua e as letras são indissociáveis. Não sei se posso intervir. Como o Miguel queria que nós transformássemos isto num diálogo, aquilo que acabou de dizer levanta uma série de questões, não é? Portanto, eu gostava de deixar 3 ou 4 questões para nós debatermos, se não se importa, relacionado com o que disse. Eu registro realmente os nossos diálogos, têm sido muito surpreendentes até para mim. Eu sempre me defini como agnóstico, embora admita que haja uma consciência cósmica universal, e portanto para mim não faz sentido, para não entrarmos em questões teológicas, mas não faz sentido que essa consciência cósmica universal faça descer um código, mesmo que seja num computador quântico de Safira. Portanto, tem que ter hierarquias intermediárias para o fazer. E essas hierarquias intermediárias serão aquilo que as várias culturas denominam de formas diversas, mas que, enfim, em termos gerais podemos chamar extraterrestres, exoterrestres, enfim, civilizações mais evoluídas do que esta. E, como sabe, o tema desta nossa conversa tem essa relação que me parece muito interessante entre a questão extraterrestre e os códigos da Torá. Isso parece-me realmente algo surpreendente, e eu devo confessar-lhe que fico muito surpreendido com aquilo que me apresentou, de ver confirmado nos códigos da Torá algo que tem tido a ver com as nossas conversas anteriores, nestas lives, só foram 5 lives, salvo erro, em que falamos da minha experiência, como é que é dizer, extradimensional, em que o meu contacto assumia aqui, neste plano 3D humano, o nome de Adeni, Adeni Sadá. Sadá, em antariano, quer dizer mensageira. Portanto, para mim, eu fico, de facto, também mais do que surpreendido, fico estupefacto com o facto de essa matriz confirmar aquilo que, sem eu saber, a Torá acaba por, de certo modo, materializar através dos códigos. Mas eu queria deixar aqui 3 ou 4 tópicos para discutirmos, inclusivamente com os nossos amigos, que é, por um lado, digamos assim, a estrutura matemática que está subjacente por trás
de tudo isto, nomeadamente até pela relação que existe entre as letras hebraicas e os valores numéricos que elas designam, não é? Por outro lado, o facto de esse texto da Torá ter sido fornecido por aquilo que hoje, na nossa cultura atual, nós entendemos como computação quântica numa estrutura cristalina de safira, não é? Portanto, isso hoje torna-se compreensível à luz dos nossos conhecimentos científicos atuais. Portanto, todas as coisas começam realmente a ganhar aqui um sentido que é surpreendente. E eu, como agnóstico, mais surpreendido fico, naturalmente, não é? Sou, como costumo dizer, um agnóstico espiritualista, se quiser. Mas eu gostava também de deixar esta dica para podermos debater. Eu não vejo, vai-me desculpar, dentro das nossas conversas, que têm sido sempre mutuamente instrutivas, ou pelo menos para mim, não vejo os códigos da Torá com caráter profético, com caráter, digamos assim, de previsão. Na minha cosmologia, digamos assim, ou cosmogênese, como eu vejo que, ou entendo que o planeta Terra e a humanidade têm sofrido a interferência de múltiplas civilizações exoterrestres, admito perfeitamente que uma dessas civilizações, que geralmente é designada de uma forma genérica pelos Anunnaki, em sumério quer dizer aqueles que vieram do alto do céu, não é? Esses Anunnaki não eram propriamente uma raça, eram uma facção composta por várias raças, reptilianos, greys, insetoides, seres adâmicos, etc. E esses Anunnaki terão, de certo, enfim, há milénios, ter-se-ão instalado no planeta Terra, sobretudo a partir do Médio Oriente, e depois controlado, digamos assim, o planeta Terra. Depois podemos falar nessa questão. Mas o que me parece interessante é o seguinte: porque é que eu não vejo os códigos da Torá como uma digamos assim, como uma previsão, um caráter premonitório de tudo o que vai existir ou existe, mas com um caráter retroativo. Para explicar a minha visão das coisas, admitindo que realmente esses códigos, melhor, essa Torá, nesse computador quântico de Safira terá sido fornecido pelos Anunnaki, ou aos Anunnaki, melhor dizendo, ainda que admitindo que eles possam ter tido origem, digamos assim, numa fonte extradimensional, obviamente, é um pouco, eu uso às vezes esta metáfora, é um pouco como um realizador de cinema que tem o argumento do filme. Portanto, ele, na posse do argumento, pode conhecer o passado, o presente e o futuro da história que vai ser contada. Ou seja, ele tem uma visão extratemporal, se quisermos, ou supratemporal, do filme que realizou ou vai realizar. Ora, eu vejo os códigos da Torá realmente como o programa dos Anunnaki na colonização do planeta Terra, curiosamente. E então é por isso que, na minha perspectiva, os códigos da Torá batem certo. Não por serem proféticos, mas de caráter retroativo, ou seja, é um programa que foi estabelecido para o desenrolar dos acontecimentos na colonização da Terra por parte desses seres, desse conjunto de seres, essa facção Anunnaki, e, portanto, nós hoje revemos esses acontecimentos no que estava planificado. Portanto, eu vejo a Torá, de facto, como uma planificação, ou se quiser um blueprint, para usar a sua expressão. Pronto, deixo estes tópicos como forma de debatermos várias questões. Eu gostava, desculpe estar a interromper, mas gostava a propósito, para verem como isto tudo é de facto extraordinário. Os códigos da Torá é uma descoberta absolutamente extraordinária. Referiu muito bem que a Torá foi entregue por intermédio de Moshe Rabbeinu numa pedra de safira,
E sabem como é que em reverso, ou seja, ao contrário, em hebraico, safira, o que é que gera, o que é que se forma? Rips. Safira ao contrário, rips. E em hebraico, e aí desvia um bocado daquilo que o professor Pedro Barbosa referiu, mas em hebraico, pedra de safira, ao contrário, gera rips profetizou. Ou seja, é absolutamente extraordinário. Portanto, o facto de safira, ao contrário, e precisamente o azul safira é a cor fundamental para o judaísmo, que está no Talit, etc. Deixe-me só deixar mais aqui uma dica para debatermos todas estas questões, mais dirigida ao meu amigo Luís Carlos Petri, porque nós trabalhamos em hipermédia um texto prévio meu, que foi inicialmente uma peça de teatro, cujo título era Alet Sator, queria dizer Rota das Estrelas, Rota Stella, embora invertida, em espelho, e que era uma espécie de alegoria realmente daquilo que o Miguel Pereira Brandão acabou de referir relativamente ao episódio de Noé, ou seja, era uma nave espacial, embora num espetáculo de teatro, digamos, de ficção científica, que ia resgatar os humanos sobreviventes após o holocausto do planeta Terra. Essa estrutura que surgiu do meu inconsciente ou subconsciente, aqui os meus amigos psicanalistas poderão dizer melhor, mas ocorreu, pronto, neste imaginário que foi materializado numa peça de teatro, mais particularmente numa ópera, e que depois foi convertida nessa estrutura linear, que curiosamente tinha uma estrutura helicoidal, portanto, em espiral, o texto desenrolava-se em espiral e foi gerado por computador também, de forma, a partir de um algoritmo aleatório, de um programa aleatório que eu próprio tinha escrito inicialmente com outros objetivos, mas que foi utilizado para gerar o texto que foi utilizado na peça. Depois, após um conjunto de circunstâncias que foram referidas num dos episódios das lives anteriores, o meu encontro feliz com o Luís Carlos Petri permitiu que esse trabalho fosse convertido em hipermédia e que teve já uma estrutura diferente, que tinha a ver já mais com mundos paralelos do que propriamente com a estrutura inicial da peça. Portanto, fica também esta dica muito curiosa para o Luís Carlos Petri, se quiser comentar, porque é espantoso vermos que tudo aquilo que o Miguel Quaresma Brandão acabou de expor se relaciona com todo este bolo de questões que temos abordado nas lives anteriores, nomeadamente com o nosso trabalho em comum, nas suas várias vertentes, não é? Não sei se quer comentar, porque há aqui qualquer coisa de espantoso. E eu, repito, sou agnóstico, portanto estou, digamos assim, à vontade para me surpreender com tudo isto, não é? Eu só gostava de acrescentar uma breve noção, e também nunca há casos, mesmo quando se pensa que os há, não é por acaso que o principal descobridor dos códigos da Torá de forma sistemática, o professor Eliyahu Rips, é matemático. O professor Luís Carlos Petri falou. Podia ser, por exemplo, um especialista em estatística, não, mas é matemático. Portanto, as letras hebraicas estão relacionadas com os valores matemáticos e com os números. Como sabem, os judeus, as letras hebraicas são promutáveis por números e vice-versa. A gematria, que sempre foi uma área ao longo dos séculos, dos milénios, bastante desenvolvida pelos sábios judeus. Desculpe deixar mais esta sugestão. Se houver oportunidade, seria interessante o Miguel Quaresma Brandão poder ler um texto que me leu hoje, salvo erro, muito interessante sobre essa estrutura que se aproxima hoje da compreensão quântica da realidade. Porque não falamos em coisas, falamos em energias. Não falamos
como é que é dizer, a visão quântica das coisas leva para uma visão da realidade como uma espécie de mar energético em que as vibrações estão todas em colisão umas com as outras e, portanto, é assim que realmente as coisas são vistas a partir de planos superiores, como eu tive a oportunidade, enfim, de ir compreendendo nos meus contactos de 7D para cima. A Terra, neste momento, com a conflitualidade que aqui existe, como é que é vista por esses seres? Como uma espécie de bolha que está em ebulição, como uma água que está a ferver dentro de uma cafeteira. Neste caso não está dentro da cafeteira, mas está com as bolhas todas em explosão. É assim que eles veem realmente as energias, ou de forma energética, o planeta no estado atual. Portanto, isto aproxima-se realmente da visão quântica das coisas, mais do ponto de vista energético, vibracional, do que do ponto de vista atómico, ou como é que é dizer, coisal, como é que é dizer, assim, agora falha-me a palavra. Mas deixo estas questões levantadas para os restantes amigos, se quiserem pronunciar-se sobre isso, nomeadamente o Luís Carlos Petri terá, se calhar, alguma coisa a comentar isto. Eu acho interessante, mas assim, a ideia de que o universo, de que os números estão no universo e não o contrário, que o universo está nos números, ela é uma ideia bastante consolidada, né? Entretanto, para vocês terem uma ideia, há uma diferença entre matemática e números e as várias civilizações. Por exemplo, o mundo ocidental, árabe, judeu, ocidental, ele utiliza uma base numérica de 10. Né? Já os ameríndios utilizavam uma base numérica de 12. É possível se estabelecer estruturas numéricas com bases diferentes das bases que nós organizamos a nossa ciência e conhecimento. Entretanto, uma coisa é muito importante ser colocada, que é a seguinte: não importa a base de tratamento numérica que nós utilizemos, elas não são nunca um número. A matemática, ela está ao mesmo tempo e além e aquém disso. Então, se existe vida inteligente além do planeta Terra, o que é uma coisa bastante óbvia, porque seria algo muito presunçoso, narcisista e pequeno, nós acharmos que nós somos os únicos no universo, que nós somos o planeta escolhido por Deus ou qualquer outra coisa, né, para existir, considerando que matematicamente nós temos bilhões e bilhões de sóis e etc., etc., esses sujeitos que possam, ou seres que possam existir nesses outros confins da galáxia, eles devem, certamente, terem elaborado alguma matemática, que não seja, provavelmente, em base 10, nem em base 12, nem em 24, nem em base 7, assim por diante. O importante não é a base, o importante é a ideia matemática, que no conceito, daí a gente diria assim, para os gregos a matemática significava pensar, não outra coisa. Não significava o número de quantidades de moedinhas que a gente tinha no cofrinho, ou quanto a gente tinha que usar daquelas moedinhas para pagar um pão. Isso é outra coisa, isso é aritmética e economia. Quer dizer, num certo sentido, né? Quer dizer, matemática é uma coisa muito mais profunda e, ao mesmo tempo, básica nesse aspecto, né? Então, a permutação, ou seja, a correspondência entre as letras do Torá e números que possam ser expressivos em matemática, isso é uma coisa que seria interessante conhecer mais
profundamente, no caso, né? Porque, na realidade, quando a gente passa de um universo para outro, o Gödel provou isso, mostrou isso no Teorema da Incompletude dos Sistemas Formais, para passar entre um universo para outro, nós temos que elaborar uma coisa que se chama estrutura de interpolação. No caso dele, foi chamado de número de Gödel, por exemplo. A gente pegava os elementos, colocava 0, 1, 2, 3 naqueles elementos, e com isso tinha como ir para um outro universo e poder calcular ou pensar alguma coisa lá. O tal do último teorema de Fermat, resolvido pelo Wiles, né, foi feito com base nessa história do passar de um universo matemático para outro, ou seja, problemas que não são resolvíveis aqui, em um determinado universo matemático, eles podem ser transpostos para um outro universo matemático que não tem relação com esse, e lá resolvidos, terem a resposta lá, trazidos de volta para cá e serem operativos nesse universo que a gente está. Então, por exemplo, quando a gente encontra os nomes Adeni e Barbosa lá no Torá, dentro da matriz do que representaria o Torá como números, isso teria algum sentido interessante. O que me chama bastante atenção é que, para fazer isso, se utilizou computacionalmente uma matriz de base 10, que é com a qual os computadores quânticos e os computadores com base no silício operam, né? Que esses softwares, né? E que são importantes, né? Mas isso não quer dizer que essa matriz de base 10 seja a solução, vocês estão me entendendo? Ela é só um instrumento para poder lidar com a informação que tem lá. Petri, se me permite Eu nunca tive chance de ler o Torá nem o Talmud. Eu tentei conseguir eles para ler e não consegui. Agora, hoje, é possível, com Mercado Livre e outros, né? Posso fazer aqui um parêntese, Petri, sobre a questão da base 10, base 12, um parêntese de caráter ufológico, que não deixa, é pouco anedótico, mas não deixa de ser curioso. Como as várias culturas elaboram a sua estrutura matemática com base no número de dedos que têm. Nós temos 10 dedos, usamos uma base 10, normalmente. Mas há seres extraterrestres que têm 12 dedos. Não, mas os maias tinham em base 12. Exatamente. Então, mas não é que assim, eu concordo com essa tese das mãos. E tem outra, essa tese das mãos diz uma coisa: só é possível fazer cultura quem tem esse movimento aqui, que é o de pensar, né? Então, se existem seres reptilianos, eles têm que ter, no mínimo, isso, para poder fazer cultura. Porque para fazer cultura, tu tem que pegar alguma coisa. Tem que apertar um parafuso. Isso já entra em conflito com o catálogo de seres que o Pedro trouxe, que tem seres energéticos que nem dedo tem e teriam uma matemática muito mais avançada que a nossa, Luiz. Mas eles são evoluídos. Então, aí você tem que pensar o seguinte: esses seres etéreos, eles em algum momento não foram etéreos. Ou então é o avesso. O que é etéreo vai se tornar material. Eu gostava de fazer dois comentários. Deixe-me só fazer aqui uma observação relativamente ao que o Daniel Reutemann acabou de dizer, que é interessante. Porquê? Porque quando nós... enfim, custa-me dizer isto, mas tenho que dizer, pronto, que é a minha vivência. Quando nós convivemos com seres de caráter mais energético ou subtil, que não têm uma forma, portanto não têm dedos, obviamente, e por isso usam a telepatia. Ora, dentro dessa perspectiva de uma civilização telepática, todas estas questões que nós, no plano em que estamos mais matérico, mais denso,
colocamos deixam de fazer grande sentido. Mas há algo que permanece, relativamente ao que o próprio Petri acabou de dizer. Essa visão pitagórica do universo, baseado na matemática, podemos dizer que é uma visão musical, porque a música também é matemática. É vibração, é energia. E, portanto, toda esta visão pitagórica, se quisermos, do universo, que é a visão que seres, digamos assim, menos matéricos do que aquele plano em que nos encontramos têm, é como se o universo fosse realmente a tal música das esferas de que falavam os pitagóricos, não é? Portanto, nós vamos reencontrar aqui não só o passado, como o futuro quântico, quer dizer, o passado, o presente e o futuro fundem-se numa única realidade, não é? E isto começa a tornar-se muito importante. Eu pretendo... Deixa eu colocar uma coisinha. Na verdade, eu não estou preocupado se a matéria gera o espírito ou o espírito gera a matéria. Porque, na realidade, o meu pensamento ele está depois da teoria da relatividade einsteiniana. Né? Por quê? Que, na realidade, é isso que nós falamos metaforicamente com a nossa linguagem como sendo espírito, etc., e a materialidade, ambas são, digamos, energia, né? No caso, né? Entretanto, se eu vou de um ponto para outro, eu posso ir desse outro ponto para um. Eu quero dizer o seguinte, tanto faz se eu sou matéria, no princípio me torno um espírito, ou se eu sou espírito e depois, ou energia, e me torno matéria depois, num posterior, né? O problema é que nós sempre vamos estar com a matemática provisória e errada, eu tenho a impressão. Pelo menos no nosso plano, né? Eu só gostava de fazer alguns comentários relativamente ao que o professor Luís Carlos Petri referiu. Também para as pessoas que nos estão a ver saberem que têm interesse para as pessoas. Portanto, desde a década de 70 do século XX era comum os programas, o primeiro programa, o Soft Tora, foi melhorado e existem dois programas bastante bons, aqueles que eu referi, aliás, que as pessoas podem adquirir, que é o Code Finder da Research Systems, podem adquirir, não são nada, são acessíveis a um preço acessível, e o Keys to the Bible da Computronic Israel, que também é um bom programa, mas o Code Finder é melhor. E, portanto, as pessoas podem adquirir para comprovarem, porque são muito fáceis de utilizar. Numa primeira abordagem parece difícil, mas depois com o hábito, e depois tem manual de instruções, e podem encontrar o próprio nome delas próprias, as pessoas codificados na Torá, que isso tem imenso interesse. Portanto, como eu referi, neste momento falou da questão do modelo matemático dos programas suscetíveis de serem aplicados à Torá para identificar os códigos. Portanto, o professor Eliyahu Rips está empenhado com a equipa dele em fazer um programa muito melhor, mais abrangente, e de livre acesso, nem sequer vai ser, não é para vender nem para comprar, vai ser de livre acesso, porque é uma mitzvah divulgar os códigos da Torá, porque são, de facto, um dos componentes mais importantes da cultura judaica. Portanto, os códigos sempre existiram, mas só foram descobertos de forma sistemática a partir do momento em que houve uma ferramenta capaz disso o possibilitar, que é o computador. Não, então, eu acho que a gente acabou enveredando por uma discussão aí linguística, fonética, com aspectos históricos, antropológicos, bastante interessante, mas assim, eu fico preocupado um pouco com quem está nos acompanhando, né? Sim. Eu acho que a gente poderia agora sintetizar, eu entendo do que o Luiz comentou, do seguinte sentido.
depois da criação do Estado de Israel, a língua hebraica ela teve as vogais incorporadas, né, Sim. para alfabetização. Eu mesmo fui alfabetizado em hebraico com vogais inventadas. Isso, as vogais não estão colocadas, por exemplo, no hebraico antigo, no texto da Torá, elas estão suprimidas. Esse tipo de abertura, né, isso que o Luiz falou da retirada ou da não inserção das vogais, permite uma certa amplitude matemática, talvez nos textos hebraicos, que uma língua repleta de vogais, como, por exemplo, o português, não suportaria, porque fecha mais o sentido ou a fonética da palavra. Então, o hebraico, a forma como você escreve a palavra hebraica, por não ter as vogais, ela é mais aberta, né, nesse sentido, a outras construções. Me parece Permite mais possibilidades. permite mais possibilidades. É isso. Então, esse era o ponto que eu queria chegar. Precisamente, desculpe interromper, mas precisamente o que o professor Isaac Mosasan demonstra é esse proto-hebraico, porque tem a ver com o assunto, totalmente com o assunto, e agora com os códigos da Torá. Quando o hebraico é uma língua quântica, perdoem-me a expressão, portanto, é uma língua absoluta que subsume todas as outras línguas, ou seja, os consegue subsumir, ou seja, eu consigo, por exemplo, Barbosa, que é um nome, digamos, um sobrenome padrão português, consegue ser transliterado para o hebraico, em termos de fonema, ou seja, através das línguas, o hebraico tem 22 letras, como sabem, e 5 formas finais dessas letras. O hebraico consegue subsumir qualquer letra. Nós, se pegarmos num sobrenome finlandês, conseguimos transpô-lo para a investigação nos códigos da Torá através do programa. Porque o hebraico subsume, consegue englobar qualquer língua. Então, mas pegando no que o Daniel acabou de dizer, isso é muito interessante. Porquê? Porque voltando agora à questão extraterrestre e à matriz que o Miguel referiu logo no início, o nome Adeni, que é o nome em que ela estava materializada, ou digamos assim, registada no plano humano, pode ser lido de maneiras diferentes. Eu hoje, no meu contacto, falo em aginese, porque é uma dificuldade de traduzir pela fonética humana a palavra tal como será, digamos assim, vibracionalmente, não digo pronunciada, mas como ela existirá vibracionalmente noutro plano. No entanto, no hebraico, o próprio Miguel Quaresma Brandão me disse que a palavra, tal como está na matriz, pode ser lida de maneiras diferentes. Adenise, parece a Genise, realmente. E precisamente a ligação umbilical de Barbosa a Denise é que o Zain, em Barbosa, não é um S, é um Zain, mas o som é o mesmo. O Zain do Barbosa entronca com a Denise, ou seja, pode-se ler a Denise. Então, esse era o ponto que eu queria chegar, porque, por exemplo, o Ain, você pode pôr várias vogais diferentes. Eu me lembro que quando eu estava sendo alfabetizado, eu perguntava, mas como é que eu vou saber qual vogal tem aqui? Ela falou, porque você tem que conhecer a palavra. Aí você pressupõe, você adivinha qual vogal tem aqui, porque você conhece a palavra. No caso, desculpe interromper, mas no caso da Adenia é um Aleph. É um Aleph. Tá. Um Aleph. Não é o Ain, é o Aleph. Tá. Porque o próprio programa tem as dicas para fazer a transliteração, o Code Finder. Eles ensinam. Podia eventualmente ser o Ain, exatamente. Em vez de ser o Aleph, podia ser o Ain. Mas o ADNI é mais um A aberto e é o Aleph. Se for um A mais fechado, é o Ain, precisamente. Então, esse era o ponto, porque a esse ponto, né, e é uma coisa que eu já ouvi muito por aí, quando eu comento dos códigos da Bíblia, das minhas leituras e tal, o cético ele vai dizer, mas cada um acha o que quiser, Daniel.
é fácil, né? Eu ponho qualquer coisa e vai aparecer. E é muito fácil, depois que a coisa aconteceu, você achar lá, eu quero ver alguém prever o que vai acontecer semana. Eu gostava precisamente de fazer um comentário, acho que é muito oportuno, e agora voltamos ao tema central deste nosso diálogo. Precisamente. Miguel, não se importa só fazer aqui, não esqueça o que vai dizer. Faça favor. Fazer aqui uma dica relativamente ao que o Daniel acabou de dizer, que me parece muito interessante, relativamente ao trabalho no campo da ciberliteratura que eu fiz e que depois também teve continuidade com o trabalho em conjunto com o Petri. Eu tive a oportunidade de ficar, digamos assim, tão surpreendido com o trabalho que eu próprio fazia, tendo criado um algoritmo de base aleatória, e quando comecei a trabalhar com grandes números, com uma base de dados suficientemente ampla, dei-me conta de uma coisa espantosa, que foi a ordem que nasce do acaso, ou seja, um programa aleatório consegue trazer uma criação de linguagem, que foi isso que eu utilizei em Alet Sator, e o Petri sabe disso, para mim surpreendente, que ia para além da capacidade de imaginação humana dentro dos estereótipos mentais que nós trazemos na própria poesia. E, portanto, eu usei esse programa, que chamei Syntext, sintetizador de textos, para abrir, digamos assim, a nossa imaginação e criar linguagem de uma forma inovadora. Portanto, eu próprio fiquei surpreendido com a capacidade que a informática amplificava, digamos assim, a nossa imaginação ao ponto de fazer com que da aleatoriedade nascesse uma nova ordem mais surpreendente do que aquela em que estávamos condicionados mentalmente. Isso foi o que me fascinou no trabalho da ciberliteratura. Ora, é só concluir esta ideia. Mesmo no trabalho que fiz depois com o Petri, que tinha mais a ver com, digamos, uma teoria dos possíveis, dos campos possíveis, etc., mas não vamos por aí agora, mas a verdade é que eu fiquei com a sensação de que havia uma espécie de metafísica, no sentido etimológico da palavra, nesta relação entre a aleatoriedade, ou o acaso, e a ordem. E quando trabalhamos na lei dos grandes números, eu fiquei surpreendido com aquilo que o computador me ia fornecendo no programa que eu próprio fiz. Portanto, eu fui ultrapassado pelo próprio programa que criei. E isso para mim foi muito surpreendente. Ora, a crítica que normalmente se faz aos códigos da Torá muitas vezes baseia-se nesta ideia, e que é aquilo que os psicanalistas sabem bem, que nós numa mancha de papel podemos ver aquilo que queremos, não é? Ora, mas eu cheguei à conclusão que talvez não seja bem assim. Mas, em primeiro lugar, a ordem, ela é verificável a partir do momento em que tu tem a série numérica colocada. Enquanto a série numérica está sendo colocada, o que está funcionando é aquilo que nós designamos como caos ou aleatoriedade, na realidade. Entretanto, em relação a essa coisa que você falou do Syntext, eu sempre te disse que a minha ideia era um pouquinho diferente, sem desdizer o que tu diz, mas colocando o seguinte: o Syntext só vai fazer aquele trabalho matemático aleatório que ele faz porque ele nasce da mente inconsciente do Pedro Barbosa. Senão ele não faria. Ele não tem existência própria. Ele só tem como existência como uma extensão do Pedro Barbosa. Então, na realidade, o inconsciente é mais criativo que a consciência. A consciência sempre está limitada, fechada por repressões, etc. E, na realidade, quando tu fizestes esse software, foi uma coisa que vem e potencializa a capacidade criativa humana realizada sem o constrangimento da censura, etc. Estou inteiramente de acordo com isso, Petri, mas só queria dizer isto, ou só referir isto, porque uma das críticas que se faz normalmente aos códigos da Torá está baseada nessa ideia. Que está errado.
podemos argumentar, e eu conheço esse argumento, que nos códigos da Torá pode-se ler o que se quiser da mesma forma que se pode ler o que se quiser, ou ver o que se quiser numa mancha de papel, não é? Portanto, as coisas talvez não sejam bem assim, não é? Isto é para defender um pouco aqui a tese do Miguel Quaresma Brandão sobre os códigos da Torá. Claro, perfeito. Eu gostava de fazer um comentário. Não se pode ver aquilo que quiser, não é assim que funciona. E a questão de prever futuros, o futuro com precisão, também gostava de fazer uma abordagem. Aliás, há um segundo vídeo que eventualmente possa ser mostrado que tem a ver com isso. Nunca o professor Eliyahu Rips perfilhou a ideia que os códigos da Torá dão para prever com segurança o futuro, aliás, porque isso contradiz a própria lógica mecânica, digamos assim, do criacionismo hebraico. Eu utilizo o termo criacionismo hebraico como uma expressão útil, mas que não existe na prática no judaísmo, mas é útil. Ou seja, o primeiro livro de Michael Drosnin refere a todo instante que é possível prever, através dos códigos da Torá, eventos futuros a cada instante. Isso não é verdade. Aliás, o professor Eliyahu Rips demarcou-se logo dessa noção. O que os códigos da Torá fazem é apresentar vários futuros possíveis. Porquê? Porque, segundo o criacionismo hebraico, o Criador absoluto dá um livre-arbítrio condicionado aos seres humanos, e cada um é medido por aquilo que escolhe e por aquilo que escolhe através do padrão moral da Torá. Ou seja, nunca há um futuro pré-determinado. Os códigos apresentam vários eventos futuros e de vez em quando consegue-se apurar previamente aquilo que os códigos apresentam como possível. É o caso precisamente da matriz mais conhecida, que foi publicitada sobretudo por Michael Drosnin, do assassinato de Yitzhak Rabin. Mas isso, a comprovação empírica, ela não é o mais importante. O mais importante é a estrutura fractal e de caos, da teoria do caos que ali está presente. E essa teoria do caos não quer dizer bagunça, quer dizer uma estruturação fractal dos processos randômicos, mas que não são caóticos. Eles têm uma ordenação microinterna dentro de cada um deles. Há uma estrutura, há um padrão. Eu quero sublinhar bem isto. É o que o René Thom, na França, que é prêmio Félix Klein, elaborou, que é a teoria do caos. Né? Exatamente. Eu quero sublinhar bem isso. Os códigos não dão, por enquanto, apesar dos progressos, dão por vezes, mas não dão para fazer previsões de forma ultra rigorosa, mas dão. Bom, então, sem dúvida é um tema fascinante, dá para a gente pegar uma veia, um gancho e desmembrar aí por horas em diálogo a fio. Todo mundo aqui com muita cultura, muita erudição, dá vontade de ficar ouvindo mesmo e absorver todo esse conhecimento, mas uma hora a gente tem que acabar, nós somos finitos, estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Então, queria agradecer a presença de todos aí pela audiência, quem aguentou ficar até o final, quem está interessado no tema pode tirar dúvidas, mandar um e-mail aí para o paixonalítico@gmail.com, tiver alguma pergunta para o Pedro, para o Miguel, para o Luiz, para mim, fiquem à vontade, podem mandar e-mail. Pedro, muito obrigado pela presença, Miguel. Muito obrigado, Will. Muito obrigado, Luiz, foi ótimo, e nos vemos em breve aqui, pessoal, com mais episódios da playlist O Estranho, e nas demais playlists aqui do canal Paixonalítico, mais terrenas, mais mundanas, mas nem por isso menos interessantes. Foi um prazer. É sempre um prazer. Boa noite. Obrigado. That will run on a Cray machine, a supercomputer, and can utilize many cores. If we need to, we can do that. So I asked Professor Haralick
If as an experiment he would run some tables based on the keywords in Professor Ripp's well-noted Twin Towers table, and do it using monkey texts that were non-encoded, so he did. The results showed how the Torah text was well ordered, and that while the other texts had the same key words, the resultant codes were completely insignificant and required thousands of letters, while the one Professor Rips found came up entirely in chapter 20 of the Book of Numbers. Again, they're showing that this outside agency is able to construct the first 5 books of the Bible, i.e. the Torah, in such a way that there are codes within messages which sometimes overlay the plain text, which is just astounding when that happens. When someone does a code and all of a sudden the answers come right over the plain text, which of course is very apropos to what the question was. So you've got the plain text, which, let's say, one of my favorites is 3,000 died that day, and the Twin Towers, that whole matrix in the code was profound. And the Torah code seemingly is calling out the amount of people who perished that day before the body count was actually tallied up. During the BP oil disaster in 2010, a table was discovered with the keywords oil well, leaking, and the date, all found over the plain text. The fountains of the deep were broken up from the book of Genesis. Time-space displacement, and time-space as we know it is really an illusion. We're stuck in space-time, but the God of the Bible dwells outside of space-time. In 2008, I met with Professor Rips to see what the Torah codes might say about the year 2012. Nearby you have butal, which means cancelled. And in the plain text we say, lo yeh, will not be on it. Will not be. This is Exodus chapter 16, verse 26. Actually, it says they are planned because cancelled means that something was designed to happen, and then for some reason it is cancelled and will not happen. So this just points exactly to this point that we are discussing, that if we even see some that might be very clear indication, still it could be reversed by the additional events or additional commentaries that we have here. So this is something that one have to bear clear in the mind. Otherwise, this will lead to major confusion and misunderstanding. When you discover that people are talking about some major topic, and then you look for key words in a Torah code experiment, and you find it, it doesn't mean that that is going to happen in the future. It means that people are talking about it. Those key words, attack, Twin Towers, airplane, were in the topic sentence